estamos aqui trazendo um testemunho de fé para edificar a sua vida aí no seu lar, através desse vídeo que vai impactar o teu coração, que vai abençoar a sua família. E sempre vamos estar colocando esse vídeo no canal IIGB Vila Zilda, no canal do YouTube, nosso canal aqui da nossa igreja. A nossa igreja é muito fácil de ser localizada, é na Avenida Antonella da Messina, 903, próximo aqui a um supermercado muito conhecido aqui do bairro, e aqui a qual o pastor Gilvandir Cavalcante é o nosso líder, o homem que ser homem de Deus sempre traz uma palavra para nos abençoar. O ministério do pastor Gilvandir realmente sempre traz a palavra que vem para tocar o teu coração, para te libertar de todo mal. Temos cultos que você venha se abençoar nesses cultos, de segunda, de quarta, de sexta e de domingo. Sempre o pastor Gilvandir pronto aqui para te abençoar. E começando esse testemunho de fé, tem uma palavra que é muito bem citada aqui no livro de Isaías, capítulo 49, e até mesmo o tema dessa mensagem, desse testemunho que hoje estaremos trazendo para você, meu amado. Diz assim, Isaías 49, a partir do verso 1, diz assim: ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. E fez minha boca como uma espada aguda, e como a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa, escondeu-me na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, Isaías disse isso ao Senhor: debalde tenho trabalhado, inutilmente e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. De repente você passa por esse tipo de situação no seu lado. De repente você foi aquele que é escolhido por Deus. Todos nós somos escolhidos pelo Pai, pelo Deus Altíssimo. Mas muitas vezes o mundo nos sufoca com coisas, com prazeres, com desejos carnais, e acabamos esquecendo disso tudo, da essência da oração. Cristo nos criou, Cristo nos deu a salvação, e Deus nos criou para o seu orgulho. Meu amado, de repente, como até diz Isaías aqui, de balde você tem trabalhado. Por que de balde você tem trabalhado? Porque você não tem dado vida à palavra de Deus. Você só vai ser escolhido realmente de Deus, você só vai ser abençoado, agraciado, se você começar a buscar o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, meu amado, você é escolhido de Deus. Minha amada, você é escolhido de Deus. Receba essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E amém. Amém? Vamos começar agora esse testemunho de fé com dois irmãos abençoados, né? A irmã Gisélia e o irmão Cícero. Pai do Senhor, irmãos. Amém? E vamos começar esse testemunho conversando com a irmã, né, irmã? Você, a irmã que hoje faz a obra de Deus, mas vamos começar contando um pouquinho da sua história. O que aconteceu com você, apesar que você já era da igreja, né, irmã? Isso. Mas pode contar então, em nome de Jesus, esse testemunho. Então, eu cresci no lar evangélico, né? A minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela e meu pai aceitaram Jesus, e a partir daí começaram a caminhada deles com o Senhor Jesus. E então eu cresci na igreja, ia na escolinha bíblica dominical, professora Gilvanete. Hoje é pastora, minha mãe falou que ela é pastora, meu esposo dele lá na cidade de Itaji, Bahia, onde eu nasci e cresci. E participei também dos eventos de jovens, de adolescentes. E depois meu pai e minha mãe resolveram mandar a gente para ir para São Paulo. E nisso daí eu fui morar na casa da minha tia. Fiquei um tempo sem trabalhar, né, que eu vinha a trabalho. E aí, fiquei um tempo sem trabalhar, foi onde eu comecei a não ir mais para a igreja, fui me esfriando, não tinha mais vontade de ir para a igreja, fui ficando em casa. E a partir daí, saía com os meus primos, né, lá para a lanchonete perto, ali em Guarulhos, no Parque Alvorada, né, e aí a gente ia para a lanchonete, ficava lá, e eu ficava ouvindo música mundana. Como eu, desde criança, gostava de cantar, então assim, a música sempre me atraiu, sempre me chamou a atenção. E a partir daí eu comecei a ouvir música secular. Comecei a aprender a cantar, e daí então eu parei de querer mesmo assim ir para a igreja, nem lembrava mais de nada, e fui me afastando. Foi onde eu encontrei, né, meu esposo, hoje meu esposo, morava lá na casa em frente da minha tia, foi onde a gente se encontrou. Então, assim, pelo início de tudo, você era cristã, nasceu num lar evangélico, nasceu no berço evangélico, como muitos falam, né? Então,
você cresceu envolvido até desde criança mesmo, desde o ventre da sua mãe, você já era escolhida por Deus. Mas de repente, né, teve essa mudança de lugar, mudança de estado, você é lá de Bahia, qual é a cidade mesmo? Itagi, Bahia, você é lá de Itagi, Bahia, veio para São Paulo, para Guarulhos, e ali você deixou de ir à igreja, começou a esfriar o coração, aquele amor que você tinha, a obra começou a esfriar, aquele começou a morrer dentro de você. E aí você começou a ir a outros lugares que não era a casa de Deus. Porque, até mesmo como você mesmo disse, você já tinha esse amor pela música, já tinha esse fascínio pela música, né, vamos dizer assim. E ali aquelas músicas seculares, essa música mundana mesmo, que não tem nada que preste, que não fala nada que edifica, começou a te atrair. Porque até mesmo você tinha se chamado de música, mas na casa de Deus, e começou a te atrair isso. A partir desse momento, quando você começou a se leal, começou a entrar na sua vida com coisas, com prazeres, né, até mesmo físicos, carnais. Aí, a partir desse momento, como você começou a perceber que você começou a sair da presença de Deus? A partir de que ponto você começou a dizer, nossa, agora não está me chamando mais a atenção? Foi que parte? O que mais te atraiu mesmo para ir para o mundo? Então, assim, eu não cheguei aí. O diabo ele é muito inteligente, né? Então, assim, ele sabia que se ele me apresentasse quem ele era, as coisas do mundo, como eu cresci no evangelho, então isso nada do mundo assim me atraía. Então, o que ele fez para me chamar a atenção mesmo foi a música, né? Foi através da música, não foi nada assim, eu não cheguei a fazer nada, ir para prostituição, e bebia com os meus filhos, não, nada disso. Eu simplesmente fui atraída, fui esfriando, sabe? O amor vai esfriando, como o pastor daqui da igreja fala, o pastor Jurandir, ele prega pra gente, que o amor ele nunca se acaba, mas ele esfria. Então, o amor de Deus foi preenchido, como eu não louvava mais ao Senhor, por isso o cuidado da gente em casa, pareceu que se você olhar assim, foi um detalhe simples, você que está aqui assistindo, você vai ver que foi um detalhe simples. Nossa, mas por que? Por causa de uma música secular? Sim, foi por causa de música secular. Foi o que me levou, foi o ponto que o diabo achou para me afastar da presença de Deus, da mesa de Deus, do altar de Deus, como eu estava longe dos meus pais. Por isso a importância dos pais estarem juntos. Se você que é pai, se você que é mãe, orienta o seu filho, o mundo lá fora de alguma forma vai orientar. Porque não é simplesmente uma ação dos pais, é uma ação do inimigo, através da música, através da novela, um monte de coisas assim, de coisinhas, como a Bíblia fala também, que a raposinha é quem faz mal a vinha. Foi essa raposinha que me tirou da presença de Deus. Sim. E é bem isso que a irmã mesmo disse. Você que está assistindo esse vídeo, o diabo não vem de uma vez só para destruir. Primeiro tem um tropeção na pedra e lá na frente você vai cair. A primeira coisinha, você não cai de uma hora para outra. O diabo não vai querer te puxar de uma hora para outra. E aí você está passando um problema difícil na sua casa, no seu lar, e pensa, mas por que isso? Mas não vem de hoje, vem de algum tempo atrás. E até mesmo o que o diabo começou a fazer? Primeiro, afastou a irmã, né, da presença de Deus, trouxe a irmã para São Paulo, a irmã veio no trabalho de trabalhar, no caso não estava trabalhando, e aí a partir do momento ele começou a entrar coisinhas até entrar, né, a música, e aí acabou. A partir do momento, a irmã se sentiu mesmo afastada de Deus. A partir do momento que a irmã sentiu que não sentia mais aquela essência, aquele amor por Deus. Entrou a história do irmão, é isso mesmo? Do irmão Cícero? Isso. Como que a irmã conheceu ele? Então, como a gente morava na casa em frente, né? Então assim, a gente, vizinho, né, acaba se conhecendo. Então, através disso daí, aí ele, lógico, né, foi se interessando por mim. Ele fala que me viu de cima da laje lá. E aí ele começou a já tramar, Deus já tinha um plano, ele fala que ele já sabia, quando ele me viu de cima da laje, ele estava um dia de ressaca, se eu não estou enganado, né, que ele estava lá, já era das baladas aí, da vida. Então, na hora que ele me viu, ele falou que sabia, ele me viu de costas, eu estava de costas ajudando a carregar uns blocos lá da casa da minha tia, e ele falou que sabia que eu ia ser a esposa dele. Isso ele estava com não sei quantas namoradas de ressaca, ele me viu e falou, eu sei que essa daí vai ser a minha esposa, ele sentiu algo. E aí depois ele vai estar explicando melhor como é que foi isso. Mas assim, foi ele que me levou, através dele eu conheci muitas coisas no mundo, assim, aí sim, de ir pra festa, de onde ele tá, e que ele tá junto. Foi aí que eu conheci mesmo a noitada, mas na música, você percebe que nossa história foi na música. Então assim, existe o louvor a Deus, existe o louvor, não é louvor, existe músicas satânicas, mesmo aquelas que falam somente do amor, do homem e da mulher, mesmo aquelas que falam da natureza. Então tome muito cuidado
livramento de morte também. Porque até mesmo, né, irmã, que nós falamos sobre música secular, de repente a música é muito bonita aparentemente, né? É uma música poética, né? Uma música super linda. Mas aquela pessoa está consagrando essa música a quem? A quem essa pessoa está consagrando a música? Então, muitas vezes, temos que vigiar em tudo mesmo. É no que assistimos, como a mesma irmã disse, no que estudamos, o que fazemos, o que pensamos. Então, tudo temos que vigiar, 24 horas mesmo. Irmã, até então, voltando aqui a história aqui, dos dois, do casal, então o irmão já flertava desde do telhado, começava a olhar dentro do telhado, olhando, né, irmão? Como o irmão chegou nela? Quem chegou primeiro? Foi você? Na verdade foi eu. Lógico que eu cheguei, mas isso que ela falou aqui foi interessante, porque eu na época eu tinha algumas namoradas, eu não conhecia ela. Na primeira vez que eu a vi, eu estava numa laje, inclusive esperando uma namorada que estava para chegar. Eu estava olhando se ela estava chegando. Quando eu olhei assim na laje, eu vi ela de costas. Eu senti uma coisa muito estranha, que eu não consegui transmitir com palavras. Quando eu olhei, eu senti que ela ia ser minha esposa. Não consigo explicar isso. E da partir daí eu não consegui mais enxergar outras pessoas, nem namorada, mais. E aí começou, até a segunda vez eu consegui ver ela de novo, sentir a mesma coisa, muito estranho, eu sempre vi ela de costas, eu não sabia por quê. Quer dizer então que ele se amou pela primeira vez então? Isso, eu entendi. E não foi nem pela primeira vez, que ela não me viu, eu vi ela. Né? Verdade. Eu vi. Então o que aconteceu? Hoje eu entendo que era Deus mesmo, falou, eu já vou alguma coisa que era através dela, e hoje Deus é que eu ia vir para casa, eu ia nos braços do Pai, né? E até então eu não conhecia o nome de Deus, de tempo, eu não sabia o que era isso. Bom, O nome de Deus eu conhecia, crente, evangélico, não sabia o que era. bom, então assim, você não ficou só no olhar não, né? Você foi e chegou junto. E aí, sou eu, né? Conversou e tal. Por ali, por ali. Na manhã do gato, naquela manhã baiana. Daí foi acontecendo, daí, enfim, ficaram juntos, né? Como foi? Tempo, aquela coisa. Sim. Ela era muito jovem, eu também, né? Na época eu tinha 16 anos, eu acho. Sim. E eu estava com 22, eu acho, alguma coisa assim. Então todos os dois eram muito jovens. A gente projeta com o futuro, a gente não tinha, né? Era só coisa de imediato ali hoje, era pra já. E eu, como já venho de uma vida louca, né? Então todas as minhas coisas eu queria resolver ali agora, já, pra agora, pra hora. E ela tinha outra visão, que era pra amanhã, e eu era pra hoje. E aí Deus começou a trabalhar. Então foi bom que imediato a gente se conheceu e também ela já falava de Jesus para mim. E eu não entendia muito porque uma pessoa que estava praticamente, na época eu vi como uma pessoa normal do mundo, né? Eu vi ela assim, uma pessoa normal. Eu não entendi porque ela falava de Jesus e estava vivendo uma vida aparentemente que não condizia o que a gente sempre vê o pessoal falando, que os crentes é isso e aquilo. Porém eu não tinha uma noção exatamente do que era crente. Então eu ouvi, mas não dava muito caso que ela falava de Jesus. Foi bom porque todos os tempos que a gente estava, mesmo paquerando ela, a gente conseguia namorar e tal, mas aí todos os dias ela também falava de Jesus. Sempre falando que eu voltar para Jesus. Eu não entendia o que era voltar para Jesus, mas enfim, foi através dela que Deus começou a trabalhar na minha vida. Então assim, até mesmo para cumprir a palavra de Deus em Isaías 49, como se vê aqui no início da gravação aqui que você está assistindo na sua casa. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, não tem como você fugir. Eles tentavam fugir de qualquer forma, o segundo irmão, a irmã, mas eles já tinham um propósito, tinham um chamado na vida deles. Muitas vezes ficamos tão distantes de Deus que não escutamos a voz de Deus. Deus nos fala de diversas formas. Hoje Deus nos fala através da televisão, do rádio, de um papelzinho na rua, um panfleto entregue na rua. Muitas vezes no culto mesmo um pastor pregando dentro da igreja. Então Deus nos fala de diversas formas. E ali Deus começou a trabalhar no coração. Deus começava a trabalhar no coração, tanto seu como dela também. Ela que estava afastada, mas tinha um temor de Deus, eu creio. Tinha aquele fogo ainda, né? Como estava pique diminuindo, assim, estava bem pequenininho, mas tinha um fogo no coração dela. E ela tinha esse temor e falava o amor de Deus para você. Nessa trajetória,
vocês tiveram muitos problemas, muitas diversidades, tal. Vocês quando vocês chegaram a começar a morar juntos e começaram a até tocar, você tinha uma banda de forró, é isso mesmo? Isso. Na verdade, a gente começou, foi tudo imediato, né? Porque como eu não tinha o tempo de virar Cristo, não entendi muito isso, então aconteceu o que não deveria antes e a gente passou a morar junto. E aí já teve uma vida mesmo de pessoas casadas. Só que eu mudei imediato, então para mim já foi algo estranho. Eu entendo claramente isso, que foi tudo que Deus permitiu também. Né? Que Deus usou aquela situação. Uma vez uma pessoa falou para mim que o diabo trabalha para Deus. Eu até me escandalizei, mas hoje eu entendo como. Aquela situação toda, aparentemente, parecendo que o diabo estava fazendo tudo aquilo, mas Deus estava pegando aquilo tudo e transformando em bênção. Desde o dia que eu conheci. Porque mesmo acontecendo várias situações constrangedoras, mas sempre o final era bom. E sempre eu guardando alguma coisa no coração. E naturalmente eu fui mudando, se tornando outra pessoa. As minhas atitudes foi mudando. Eu percebia claramente que eu já não era mais a mesma pessoa. Através dela, quando eu estava com ela, eu sentia alguma coisa diferente, uma paz. Eu gostava de estar perto, eu sentia uma paz, que não era o estar perto porque era minha namorada, não, era algo diferente. Mesmo no mundo, já tinha essa sensação de paz. Quando eu estava perto dela, eu sentia uma paz, uma coisa diferente. E ali eu fui ouvindo, ela falava de Jesus. Muitas vezes eu cheguei a questionar e falava, que negócio de Jesus? Ela falava, olha, se eu morrer dessa forma, se nós morrer dessa forma, nós vamos para o inferno. E eu ficava bravo por aquilo. Porque eu acreditava até então que ir para o inferno era quem matava e quem roubava. Passou disso aí, ninguém ia para o inferno. Então eu falei, nunca matei ninguém, nunca roubei, por que eu vou para o inferno? E tem mais, ainda sou pobre, como que eu vou para o... Deus não vai mandar a pessoa que é pobre de dinheiro financeiramente ir para o inferno. Então eram essas coisas que eu achava que me livraram. Nunca matei, nunca roubei, eu sou pobre. Então Deus jamais vai jogar um pobre no inferno. Eu pensava assim. A gente sabe hoje que é um engano, né? Então, mas aí depois eu fui entendendo, passando o tempo. E nisso tudo a gente conseguiu, que eu falo que eu tinha uma banda de música. Na verdade a gente fala de forró, mas a gente tinha uma banda, a gente tocava todos os estilos musicais. E se tocava o que desse certo. Na noite a gente teria que tocar mais de 100 músicas, era das 10 às 4, 5 da manhã e às vezes até às 6 da manhã. Então a gente tocava, tinha uma banda aqui em São Paulo, aqui, que a gente, na verdade, na época a gente não trabalhava, a gente ganhava mesmo da música. A gente fazia as festas e tinha aquela vida de muita festa, final de semana, muitos amigos, a semana inteira nossa casa era lotada de amigos, mulheres, aquela vida mesmo de umas que o diabo gosta, né? Então era aquela vida que a gente levava. A partir do momento que a gente começou a morar junto, as coisas foram mudando naturalmente. Né? Eu também minha própria mente, minha mentalidade foi mudando, o jeito de ver as coisas, foi mudando devagarzinho. Então o que acontece? E aí a gente teve muitas festas, conseguimos colocar ela na banda para cantar, porque geralmente sabe, o pessoal da igreja canta bem, né? Então a gente falou, por que não pegar ela e pôr na banda? Então a gente começou a sair com ela e ela cantava direitinho na época, né? Opa, uma vocalista para a banda, para nós, e aí começamos aquela vida louca de banda. Usar aquelas roupas lá de banda, viver aquela vida mesmo promíscua, né? Se apresentar, aí você não faz, você tem que se apresentar como o povo gosta. E a gente incentivava ela, coloca uma roupa mais chamativa, que chama atenção, que vai chamar, olha a mentalidade de um homem sem Deus. Então ainda tinha essa mente. Então quanto mais para chamar a atenção do povo, porque lá fora é desse jeito, você tem que chamar a atenção. Você tem que chamar a atenção de alguma forma e a gente usa o máximo de explora o corpo, explora tudo para chamar a atenção. E aí a gente conseguiu colocar ela na banda e ela começou também cantando com a gente, né? E aí começou rolando as coisas, e foi rolando, e muita briga que tinha, né? Isso fez quando que ele chegar. Nessas festas, né, quando vocês iam se apresentar com essa banda, tinha algum perigo iminente, alguma coisa que ia acontecer, e ali você via, nossa, Deus me livrou disso, mesmo que você não conhecia um Deus, né? Mas você viu que tinha algum operar diferente ali que você falava, nossa,
quase aconteceu tal coisa comigo, quase aconteceu tal coisa com a irmã aqui. Qual um dos pontos que mais assim te abalou assim? Na verdade, eu tive vários livramentos de morte, como o nosso pastor Bantinho fala que Deus já operava na vida dele. Eu creio que Deus, quando Ele me separa, Ele te separa com Ele desde o ventre. Não tem como você fugir da realidade. Deus, Ele nos dava muito livramento de morte. Inclusive nos livrou eu, o Marcos Nogueira, o Francisco, que hoje também é da nossa igreja, e o Hélio, meu irmão mais velho. Aqui numa certa vez, aqui numa festa também, a Zé não estava nessa época ainda, mas falando de livramento, Deus também me livrou. Nós tivemos um problema com uma gangue da região, a gente não conhecia, e nós fomos fechados dentro de um salão. Tiveram que fechar porque tinha mais de 20 traficantes de fora para nos matar, todos armados, a gente não tinha uma arma sequer. Então nós ficamos ali, pela mão de Deus, eles não conseguiram entrar, porque se eles entram, nós temos sido filhos. Foi Deus que nos livrou. Aconteceu não sei o que lá fora, com a meia hora depois que eles saíram, não tinha ninguém do lado de fora. Eu não entendo até hoje por que eles foram embora, desistiram. Porque eles vieram para nos matar todos. Foi numa época terrível aqui em São Paulo, tinha aquela. Eles matavam bastante pessoas, teve até uma moda, né, numa época em São Paulo, não sei se você lembra disso, e quando iam matar, matava 3, 4 de uma vez. Então aí foi um livramento, outro livramento muito forte, foi quando a gente já estava tocando festas, sabe? Você estava com a gente, mas a gente já estava tocando, não sei o que aconteceu nessa época, nessa festa. Só sei que numa certa festa também mataram segurança, aqui em São Paulo eu ouvi falar o bairro, nem o nome, que não interessa, né? Mas essa pessoa era um policial, e a gente contratou ele para fazer segurança na festa que a gente estava. Nesse dia eu fiquei muito contrariado com a situação. Ele, não sei o que aconteceu lá de fora, teve uma briga, uma porcaria, e mataram segurança, balearam mais 2 pessoas. Nesse dia eu tive senti algo estranho comigo que eu não consigo explicar. Uma coisa que eu sei é que Deus já estava me mostrando que ali não era o meu lugar, não era o nosso lugar. A partir dali, eu comecei a não me interessar mais pelas festas. Eu ia para as festas porque a gente tinha contrato, recebia o dinheiro que eu ia, mas eu não sentia mais a alegria. E ela sempre com a gente, então, o dia a dia foi. Deus já estava contando. Quando chegou esse ponto, que até mesmo de segurança que vocês contrataram, foi baleado, foi morto numa festa, ali foi um choque de Deus na sua vida. Ali você começou a perceber, eu creio que você começou a pensar, onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo aqui, por que eu vivo dessa forma. Ali começou a entrar, eu creio, em nome de Jesus, eu creio, começou a entrar o Espírito Santo de Deus no seu coração, para você começar a desvendar, os seus olhos começaram a abrir, você começou a enxergar o que você estava vivendo. A partir desse momento, você até mesmo comentou que teve mais receio de ir às festas, estava meio cauteloso, não tinha mais tanto desejo, ia porque tinha contratos, né, tinha que cumprir até mesmo a palavra, né, que vocês tinham em certas ocasiões, em certos lugares que vocês iam tocar, né. Mas quando chegou tudo isso, quando aconteceu tudo isso, assim, todo esse rebuliço, todo esse tipo de briga, toda essa atitude de diabo, essa tempestade, como Ted disse hoje na palavra de manhã, quando aconteceu toda essa tempestade na sua vida, na vida de vocês dois, como vocês começaram a entender que era melhor ir para Jesus, se vocês tiverem essa mente, ou alguém chegou e falou para vocês, o que aconteceu? Como vocês começaram a conhecer Jesus? Teve uma festa do interior que acontece todo ano lá em Casa Nova, né? Mas aí a gente estava indo todo mundo para esse evento. Quando a gente chegou, tem que é antes, não sei se é antes, depois que ele ia falar. Mas assim, quando a gente estava indo, aí estava uma multidão indo para essa festa do interior, e essa festa vai mais de, geralmente, 60 mil pessoas. Então essa é uma festa que acontece anualmente lá na cidade de Capanova, e a gente estava indo para se apresentar. Quando o pessoal, a multidão estava entrando lá para esse lugar, para esse evento, aí eu estava vindo eu e ele atrás, não sei se os meninos estavam com a gente ou não, Marcos, Francisco, não sei se eles estavam com a gente, ou o pessoal da banda. E aí eu falei assim, Cícero, se a gente for embora agora, morrer agora, vai a gente, essa multidão toda pro inferno. Aí assim, eu subi naquele palco lá, a gente chegou a se apresentar,
Mas assim, eu estava assim, meu coração, já sabe quando o coração está doendo? O meu coração já estava começando a doer, assim, da presença de Deus. E de ver assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Deus já começou assim a trabalhar também nessa festa aí do interior. Foi bem forte, assim, aquele momento, não sei se ele lembra que a gente estava... Então, só voltando um pouco a questão de como foi que Deus começou a trabalhar, é onde entra aquela palavra, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Naquele dia eu vi que ele veio para destruir mesmo, quando eu matou essa pessoa. Ali eu comecei a mudar, eu chegava em casa e começava a assistir programas evangélicos. Eu comecei a partir daí, depois da morte, chegava em casa tão triste de manhã nas festas. Na festa era uma alegria imensa, mas quando eu chegava em casa era uma tristeza. Então eu ligava o rádio, eu começava a ouvir baixo para os meus amigos não ouvir, que eu estava ouvindo músicas evangélicas, automações. E aí começou a mudar. E falando um pouco da festa que ela está falando aqui, então essa festa, quando ela falou isso também para mim, eu senti a mesma coisa. Eu senti como se a gente tivesse realmente... Minha visão mudou. Eu acho que Deus ali nos levou a ter uma visão espiritual. Eu olhava para o povo e vi uma coisa estranha. Como se todas aquelas pessoas... Eu comecei a pensar, meu Deus, todas essas pessoas realmente podem entrar no inferno. E a gente também. Você começou a acreditar no inferno, que o inferno não ia só aqui. Na verdade, eu já estava um crente sem saber. Porque eu estava fazendo as festas, mas as festas me davam tristeza, porque eu ficava olhando o relógio, meu Deus, não dá a hora de acabar. Não via da hora da 4 horas para terminar a festa para ir embora. Não estava cantando mais como era uma tristeza imensa. Eu queria ir para casa, terminar os eventos, e eu não conseguia, não estava legal. E essa festa era uma festa muito famosa, a gente tinha muita vontade de tocar nessa festa. Era quase impossível tocar, então nós chegamos a esse nível de tocar numa festa muito grande. É muito famosa, mas gente quase todo o Brasil teve essa festa que tem no Nordeste. Nós fomos uma das bandas convidadas. Então para nós, para mim, eu acho que no dia eu pensei, vou me realizar hoje aqui. Eu achei que aquilo era meu sonho. Foi o contrário. Quando eu estava em cima do palco, eu senti uma tristeza, mas tão grande. Eu olhava para aquele povo todo lá embaixo e olhando o que é. E quando eu olhava, a gente via algumas brigas, alguns tumultos que tem nessas festas, né? Aquelas maloquinhas brigando para cá, outros dançando para ali, outros bebendo para ali. Então minha visão já estava mudada. Deus já estava me mostrando, olha, realmente não é isso que você fazia. E eu tive uma grande tristeza naquele dia, uma grande decepção. E era como, eu pensei que ia ser minha realização, foi uma decepção, foi uma tristeza. Eu já saí certo da luz, já estava certo que eu teria que tomar uma decisão. E essa decisão até mesmo, né, irmão, veio de uma forma até meio dura, né? Primeiro precisou acontecer uma morte, né? Para você abrir os olhos. Deus te mostrou a morte de perto, isso é para mim, isso que eu tenho para você. E muitas vezes as pessoas tentam preencher, achar alegria numa festa, numa balada, num álcool, numa droga. E quando passa por dentro de todo esse tipo de droga, acaba vindo a ponta, que é a tristeza, é o desânimo, é a dor de cabeça no outro dia, sabendo que os problemas não passaram, sabendo que as dificuldades continuam as mesmas. Então, meu amado, temos que começar a despertar desde já os olhos para isso. Que tudo isso que passamos é passageiro, tudo que hoje que vivemos é passageiro. Que a única coisa que é eterna é o reino dos céus, é a verdade, a justiça e também o inferno. Se continuarmos seguindo a vontade de Satanás, se continuarmos insistindo nos problemas, na nossa vontade própria, iremos para o inferno, o lago de fogo e enxofre, eterno. Mas se conseguirmos encontrarmos a paz, a presença de Deus e a palavra de Deus, vamos encontrar a paz eterna que é no céu. Irmão, qual foi o ponto que você se converteu? Ou qual teve alguma coisa, alguma festa? O que aconteceu para vocês encontrarem a verdadeira luz? Então, teve um ponto fundamental que eu não posso esquecer, é de que todo esse processo que a gente estava junto, né, ela já estava bastante, vamos dizer assim, bastante crente, né, na decisão dela e crente em Jesus Cristo. Ela já estava frequentando, eu já estava visitando algumas igrejas. E aconteceu algo muito interessante. Uma vez eu estava saindo para uma festa, né? Uma festa em outra cidade. E naquele momento, eu até lembro o horário, era 4 horas da tarde, chegaram o pessoal evangélico na minha casa. Então, e a Gisele, como ela já conhecia o pessoal, foi me apresentar.
E eu até atendi o pessoal meio estúpido, né? Porque eu estava com a mala pronta para ir para outra cidade, porque algumas horas da noite nós já ia começar o evento, então era longe, eu teria que sair. O pessoal chegou na hora de eu sair. Eu fui até meio grosseiro do pessoal, os irmãos na época, né? Pegar para mim. Eles, mesmo assim, eu dei atenção a eles, eles começaram a pregar para mim, só que eu falei para eles: olha, vocês têm pouco tempo aqui porque eu tenho que sair. Praticamente eles resumiram tudo ali de Deus para mim, oraram e tal, perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Eu falei que não, porque outra hora eu pensava. E eu fui embora. Deixei eles sair quase que correndo para rodoviária para pegar o ônibus. Na época o Ito era pequenininho, né? Meu filho era bem pequenininho mesmo. E aí eu levei ele na frente quase que raspando na ignorância, né? Na estupidez mesmo. Então eu saí correndo para a rodoviária. Não esperei nem ela que ia também comigo. Eu fui correndo, falei: você vai ficar, mas eu vou. Um compromisso. Quando eu cheguei na rodoviária, o ombro tinha acabado de sair. Eu fiquei muito nervoso com os crentes, né? Na época. Falei: pô, o que aqueles crentes foram na minha casa? Perdi o ombro, mas não tem problema. Ninguém vai me impedir de ir para essa festa. Porque ninguém pediu. Não, vou pegar um ônibus aqui na rodoviária e vou para outra cidade, que passava no Rio de São Francisco, e eu ia para outra cidade chamada Petrolina. De lá eu pegava outro ônibus e ia para outra cidade, eu calculando comigo. Queria de qualquer jeito. Eu vou de qualquer maneira para essa festa. Cheguei no ponto de ônibus, passaram-se o primeiro ônibus e eu não peguei o ônibus. Até me assustei, por quê? Veio o segundo ônibus e eu fiquei numa atmosfera sobrenatural, espiritual. Eu creio que foi Deus que mudou até a atmosfera. Parece que estava meio grog, né? Parece que eu estava meio que dopado. Os ônibus vinham, eu não conseguia pegar. Passaram-se uns 5, 6 ônibus. E o Ito até falou: olha para o ônibus, para o ônibus. Ele até sabia quais eram os ônibus que teve para lá, né? Na época. Eu não conseguia entrar nenhum. Então ali foi um ponto fundamental, né? Só que eu estou esquecendo de um detalhe, você que está nos assistindo. Antes, anterior a essa cena do ônibus, a gente tinha feito uma festa na nossa cidade lá também. E nessa festa, aqui é um ponto crucial para você que está nos assistindo, prestar atenção. Eu vi uma pessoa falar de Jesus para você tem que ouvir bem, prestar atenção, porque Deus ele usa até uma pessoa desviada da igreja, ele usa um bêbado, que foi o nosso caso. Uma festa anterior a esse evento do ônibus, que eu tinha esquecido esse detalhe, nós estávamos tocando numa festa, eu, a José, e mais os 2 irmãos meus, que hoje também são da nossa igreja aqui. Esse bêbado entrou nessa festa, a festa estava muito lotada, e ele entrou com um copo de cerveja na mão. Olha só, o bêbado. E ele se aproximou da gente que estava tocando ali, e ele falou para mim: olha, você vai tocar para Jesus. Eu não dei muito ouvido. Aí ele falou com o meu irmão, que é o Marcos Nogueira: você vai tocar para Jesus. E para o Francisco Nogueira: você vai tocar para Jesus. E para a Gisele, que era uma crente desviada, foi uma palavra diferente. Uma palavra de uma pessoa que conhecia ela. E aí eu pergunto: como é que esse homem conhecia a Gisele se ela nunca viu ela antes? Com certeza era Deus que estava usando aquele homem naquele momento, mesmo ele numa festa, para falar para ela. Então esse Deus se aproximou e falou para ela o seguinte: você, o que é que você está, e você, o que é que você está fazendo aqui? Aquilo me chamou muita atenção. O que me chamou a atenção não foi ele falar que eu ia tocar para Jesus e nem para os outros. Foi de ele chegar para ela e perguntar para ela: o que é que você está fazendo aqui? E você viu que era trabalhar de Deus mesmo, né? E ele até usou uma expressão meio de espanto: o que é que você está fazendo aqui? Aquilo me chamou a atenção demais, porque eu sabia que ela era crente desviada. E eu fiquei me perguntando. E aí eu fiquei tão entusiasmado que eu cheguei para ele e chamei a atenção dele. Eu falei: por que você está falando de Jesus para mim se você está com um copo de bebida bebendo, rapaz? E aí naquele momento ele também ficou muito triste. Ele ficou triste assim e falou: olha, eu estou aqui nesse bar aqui, mas eu não sou crente, eu estou desviado. Só que amanhã eu vou voltar para Jesus. Essa aqui é a minha última festa. E aí naquele momento ele caiu em si, como se o Espírito Santo deixou. E aí ele começou a falar aquelas coisas de uma pessoa normal, de bêbado.
E aí tudo bem. Depois eu vi ela muito triste, eu creio até que ela talvez tenha ouvido essa palavra. Mas ela ficou meio triste por aí. E eu segui minha vida normal. Aí lá, alguns dias depois, foi que aconteceu esse evento da rodoviária. Deus mandou esses crentes mais uma vez pregar para mim. E eu deixei eles, perdi o ônibus. E aí foi que eu, no dia que eu não consegui pegar o ônibus, né? Aconteceu essa cena. E na mesma noite que eu não consegui pegar os ônibus, a Gisele falou algumas coisas para mim, novamente, de Jesus. E no dia seguinte, foi no domingo, eu fui para a igreja. Quando eu entrei naquela igreja, que eu escutei aquele louvor, tudo que a gente está falando aqui, principalmente para você que é músico, você que gosta de tocar, para você que talvez está tocando aí, não para Deus, que está tocando música secular, tem um conselho para você. Deus te fez para honra e glória do nome dele e para louvor dele. Isso que você tem, esse talento, esse dom, isso não te pertence. Isso você tem que devolver àquele que é o dono de todas as coisas, que é o Deus que te criou, que nos criou. Quando eu entrei naquele ambiente do louvor para Deus, no outro dia, eu me senti bem como nunca na vida. Eu senti algo diferente. A música, ela nos chama muita atenção para nós que somos músicos, que vivem nesse meio. A música, ela é muito forte, ela fala com a gente de uma forma, talvez, que não fale com os outros tanto quanto fale com a gente. Naquele louvor eu ouvi palavras que eu nunca tinha ouvido, que falavam no meu coração, e eu me senti bem naquele dia. Então ali eu aceitei a Cristo naquele dia, e a partir dali então eu já liguei para os meus irmãos. No mesmo dia avisei para eles desmarcar as festas, não contar mais com a minha presença. Eles não entenderam nada. Foi imediato, eu senti uma alegria. Eu tenho a agradecer muito a Deus porque Deus ele me trouxe de uma forma abençoada. E quando ele me trouxe, ele parece que ele já me encheu de tudo. Com um mês depois eu já tinha esquecido lá as músicas. Tem pessoas que têm uma batalha para se desfazer das músicas. Eles levam anos, eu não. Foi questão de um mês que eu consegui. Deus parece que colocou assim um apagão na minha memória, o gosto pela música secular. Dali por diante foi algo assim, Deus falou para mim: olha, você é meu e pronto. Eu entendi que eu era de Deus ali, que eu era para fazer o louvor para Deus. Então Deus ele tirou de arranco dentro de mim e eu me entreguei naquele dia totalmente ao louvor. Ô, Cícero, então vai desse ponto que chegou um bêbado, né, na festa lá, naquela festa que estava fazendo, e ele falou que você ia tocar para Jesus, que a irmã ia voltar para a casa de Deus, que ela estava fazendo ali no caso, né? A partir desse ponto começou a transformação, passa por esse ponto também, que o ônibus, você não conseguia pegar o ônibus. Chegou nessa parte da igreja. A irmã também começou em junho, a irmã já estava indo no caso, é isso mesmo? Quando o pessoal foi lá na igreja, fui lá em casa, o pessoal lá da igreja, então assim, eu já estava conversando, eu já tinha voltado. Porque eu voltei antes que ele. Quando eu fui nessa festa que aconteceu isso do bêbado, aí eu saí, né, para infelicidade dos meninos lá, porque eles não gostaram coisa nenhuma. Eu saí, não pensei duas vezes, falei, não, já tem tempo demais, não posso ficar adiante. Então depois desse acontecimento bêbado, você foi a primeira a sair já? Fui a primeira a sair. Sim. Aí eu comecei a ir para a igreja e não lembro se chegou a um mês, que aí a gente evangelizando e orando e chegou ele. E hoje, depois de todo esse trabalhar de Deus, os irmãos conheceram a palavra de Deus, os irmãos se converteram, começaram a fazer o louvor da igreja, a irmã também. Hoje, o que Deus tem operado na vida dos irmãos? Hoje, vou começar aqui pelo irmão. O que Deus tem operado hoje? Para não perder o raciocínio de hoje, tem um pequeno detalhe aqui. Todas as pessoas que aquele bêbado apontou o dedo e falou que iam tocar para Jesus, eles estão tocando para Jesus hoje. Um deles é o meu irmão Marco Nogueira. Com um mês da minha conversão foi o Marco Nogueira. Com primeiro Zé voltou, eu me converti. Um mês depois o meu irmão Marco. E com 4 anos depois, olha, às vezes a gente pensa que está dentro do processo aí, passado, pelejado muito na mão de Satanás, né? Já ajudou muitos de vocês. Até mesmo o caso do seu irmão Francisco, também eu vivi bastante. Um pouquinho ali eu peguei, embora levou 4 anos, né, para se converter, para chegar, né, até conhecer realmente Jesus Cristo. Passou de ele fez o casamento, batizou ele. E hoje a família a família completa hoje no altar de Deus, como que está hoje tudo isso? Eu já agradeço a Deus, né? A gente tem muitas coisas a agradecer, não somente a Deus, porque você vê como era antes. A gente falando aqui não dá para
raiz exata, só um resumo de como é a nossa vida. Todos aqueles da minha família que se converteu depois da palavra do bêbado, né? De Deus através do bêbado. Então o último foi o Francisco, passou 4 anos, mas se cumpriu a palavra. E daí para cá, a gente passou aumentou também a minha fé e eu sempre que tem uma palavra de Deus eu ouço com atenção, porque eu vi se cumprir. Você tem que ouvir, prestar atenção e esperar o tempo passar. Se é de Deus, ela se cumpre. Se não, não vai se cumprir. Mas quando foi Deus que falou, vai se cumprir. Porque eu sou testemunho disso. Eu vi acontecer na minha família. E hoje a gente agradece, porque todos hoje estão na presença de Deus, né? Inclusive hoje a gente é do Ministério da Igreja da Graça. Temos sido abençoados. Cada vez mais nós temos visto a bênção de Deus. A gente procura estar dentro da palavra, se esforça. É preciso um esforço, a gente se esforça dia após dia. A gente entende que você tem que aceitar a Cristo a cada manhã da sua vida, todos os dias. Renovar, não deixar esfriar o primeiro amor. E a partir daí a gente começou só ver bênção. Hoje eu tenho uma família abençoada nos pés de Jesus. A minha família que eu falo, minha esposa, meus filhos que estão aqui nesse momento, as bênçãos aqui, que já nasceram na bênção, o Lucas, o Ítalo, são levitas na casa do Senhor, a minha esposa também. Hoje nós somos obreiros na casa do Senhor, e a gente faz isso com muita alegria, com muito prazer, que a gente entende que nós fomos separados para isso. Isso, e até mesmo antes quem tocava para o diabo, antes quem fazia as obras do diabo, hoje faz a obra de Jesus. Hoje louva ao Senhor Deus. Hoje a família inteira está no altar de Deus. Você, é a irmã Gisele, é o Francisco, o Marcos também, que faz parte do grupo aqui da Igreja da Graça, o Ítalo, seu filho, até o Luquinhas também faz parte desse grupo. A irmã também da Gisele Solange, né? Então, assim, hoje a família está no altar de Deus, louvando e adorando o Senhor Jesus. Hoje, assim, o que você tem a passar hoje é uma palavra que vem tocar o coração dessa pessoa, que de repente tenta fazer da forma dela, do jeito dela, não, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Hoje, qual é a frase que, primeira irmã, qual frase você tem que passar dessa pessoa? Então, você estava falando ali embaixo sobre Jonas, né? Se Jonas tivesse tomado o barco cego, né, que ele estaria assim, não teria passado, o tanto sufoco não estaria na barriga ali do grande peixe, né? A Bíblia relata que ele se como se estivesse no inferno ali, um lugar terrível. Então, assim, se eu não tivesse me desviado dos caminhos do Senhor, não tivesse conhecido o outro lado, né, eu não estaria vivendo aquela angústia, né, do terror ali, de estar sem Deus. E eu quero dizer para você que pensa que a música secular não vai te levar para o inferno, eu quero te dizer que o próprio Deus usou um bêbado para dizer para mim que se eu não saísse daquela música mundana, eu e minha família iam para o inferno. Então, assim, não é brincadeira, o diabo não brinca com ninguém. Quando ele pega, não é para alisar, ele pega para matar. Então, assim, sai enquanto é tempo, você que está vivendo a mesma situação que eu vivi, pule fora desse barco errado, vá para Nínive, né? Não vá. Nínive? Isso, né? Desculpa. Vá para Nínive, vá para o lugar que Deus te colocou, que Deus está te chamando agora nessa hora, para você não entrar em barco errado e ir para o lugar errado, que Deus não tem prazer em quem não louva o nome dele. Meus irmãos, qual a mensagem que você pode passar para essa pessoa, esses irmãos que nos assistindo? Passa essa mensagem que você está assistindo de uma forma geral, para você que é músico, para você que não é. A primeira coisa esqueça as tradições. Essas tradições às vezes nos prendem. Os amigos, as amizades, os nossos pais, o que eles faziam antes, anterior a nós, os nossos avós. A gente vem de uma cultura, muitas das vezes a gente quer alimentar ela, vem de uma tradição. Meu pai era cantor, mas a gente tem falado muito sobre a música aqui. Talvez Deus quer fazer uma aula através desse nosso testemunho, desse dia. Então, para você que está nos ouvindo, esqueça tudo isso que você tem ouvido. Conselhos de amigo, muitos amigos, muitas amizades. Mas eu não posso largar isso, porque meu pai fazia, meu pai gosta da música assim. Eu não posso entrar numa igreja evangélica porque eu participo de uma banda secular, ou eu tenho um projeto secular. Esqueça todas essas coisas. Entenda uma coisa: você nasceu para a glória e honra de Deus. E é para Deus que você vive. A partir do momento que Deus não quiser mais a sua existência na terra, Ele tira o fôlego de vida seu, o meu, de nós que estamos aqui.
Então a nossa vida não nos pertence, eu não pertenço a Deus, não pertenço a esse mundo, eu não sou dono de mim, nem você que está nos assistindo. Você é tão somente pessoa que Deus deixou aqui nessa terra com um projeto, um plano de Deus. Os projetos nossos muitas vezes não condizem com a palavra de Deus. Então entrega a tua vida a Cristo, teus planos, teus projetos, teus sonhos, e a tua mente e o teu coração. Te entrega a Deus, que Ele vai ter uma palavra final para você, em nome de Jesus. Hoje eu só venho só vitória na vida da família aqui, né? Então, até mesmo hoje, agora recebemos testemunho de fé com a irmã Gisélia, com o irmão Cícero, a família abençoada com os dois filhos, Mita e Luquinhas. Essa mensagem que Deus tem tocado no teu coração, essa mensagem que Deus tem trazido a você, meu amado, você aqui que está nos assistindo. Deus nos escolheu com um único propósito: louvor e adoração somente a Ele. Como diz a palavra em Isaías, e só no versículo 2 você está aqui no final, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me escondeu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Você tem que usar os seus lábios, a sua boca, o seu louvor, para exaltar somente ao Deus Todo-Poderoso. Não use o seu lábio, o seu coração, a sua boca para exaltar outros deuses, porque o seu louvor foi criado somente para o Senhor Deus. O Senhor Deus hoje te cobre e te esconde com a destra poderosa dele. Amém? Coloca a mão no seu coração em nome do Senhor Jesus. Vou orar pela sua vida agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Deus sagrado santo nome ao Rei Jesus, encerramos esse testemunho de fé. Agora, a irmã Gisélia e o irmão Cícero passou qual foi a luta deles, ó Senhor Deus. Passou qual foi as adversidades e as maiores lutas, Senhor Deus. O diabo, Senhor Deus, tem tentado, Senhor Jesus Cristo, destruir esta pessoa que está nos assistindo. O diabo, Senhor Deus, tem tentado, Pai amado, destruir esta família, Deus. Mas nós cremos, Jesus, que hoje, Pai amado, essa palavra, que foi uma espada de dois gumes, penetrou o coração dessa pessoa, Deus. E essa pessoa foi alcançada pela tua boa e santa palavra, ó Jesus. E eu creio, meu irmão, que a partir de hoje você está livre e liberto. As escamas que estavam nos teus olhos caíram, e a verdade do Senhor Jesus vai reinar em nome do seu coração. A verdade do Senhor Jesus vai reinar em seu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Seja cheio do Espírito Santo, na graça e paz do Senhor Jesus. Tchau.